Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Hoje nossa aula será de geografia. Nós estaremos falando sobre a rugosidade espacial e os sambaquis, tá? Então vamos falar primeiro sobre a rugosidade e depois nós vamos falar sobre os sambaquis, porque é o último conteúdo que está no do nosso bimestre, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso livro para a gente começar a explicar direitinho tudo que está relacionado a isso, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre a rugosidade espacial na página 227. Então vamos ler um pouquinho aqui o que o nosso livro diz, pegando aí o lápis de cor para estar sublinhando as partes importantes do texto, para poder a gente depois identificar quando estivermos fazendo as atividades e quando estivermos respondendo o nosso questionário, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos lá. Posso começar? Vou começar, hein? Então, vamos lá. Rugosidade espacial. O que vem a ser a rugosidade espacial segundo o nosso livro? Então, vamos lá. As paisagens imprimem na sua composição elementos do passado e da atualidade que juntos formam paisagem única. Então, a paisagem imprime na sua composição elementos do passado e da atualidade que juntos formam uma paisagem única. Sublinham isso aí. Do início até esse pontinho aqui, ó. Sublinhou? Então, vamos lá, continuando. Na geografia, dizemos que uma paisagem apresenta rugosidade, olha a palavra, rugosidade espacial, quando as funções dos elementos da paisagem passam a ser diferente daquelas as quais foram criadas. Então, sublinho isso aí também, tá? Que isso aí é a explicação do que é essa paisagem rugosidade. Então, vamos lá, sublinha aí, ó. Na geografia, dizemos que uma paisagem apresenta rugosidade espacial quando as funções dos elementos da paisagem passam a ser diferentes daquelas para as quais foram criadas. Sublinhou isso aí? Que eu já vou estar explicando um pouquinho. Então, continuando aqui. Observamos este acontecimento em prédios históricos que, no passado, mantinham uma função totalmente distinta da atual. Sendo assim, temos rugosidade espacial quando os elementos do passado se misturam com os elementos do presente em uma mesma paisagem. Então, sublinham isso aí, ó. Temos rugosidade espacial quando os elementos do passado se misturam com os elementos do presente em uma mesma paisagem. Nós vamos ver agora um exemplo disso para vocês poderem entender, tá? Porque, na verdade, o que está dizendo aqui? Que às vezes as coisas são feitas para determinadas atividades. Porém, depois, com a mudança com o passar do tempo, né, ela passa a ter outra qualificação nisso. Então, vamos ver esse exemplo aqui para a gente poder entender melhor. Então, vamos lá. O exemplo de rugosidade espacial. Os arcos da Lapa da cidade do Rio de Janeiro, como está demonstrado aqui no nosso painelzinho, né? Que a tia já até colocou ela aqui, como no livro deu destaque, eu também coloquei ela aqui para poder vocês prestarem bastante atenção e identificar na figura, tá? Então, vamos lá. Então, prestando atenção, tá?
os Arcos da Lapa da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Os Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, representam o marco da arquitetura colonial no país. Então, isso aqui foi feito o quê? Foi feito para representar o marco da arquitetura colonial, que é na época lá dos reis, né? Então, vamos lá, prestando atenção. Os Arcos da Lapa, também conhecido como Arqueduto Carioca, então preste atenção, o Arco da Lapa também é chamado de Arqueduto Carioca, então sublinham isso. O Arco da Lapa, também conhecido como Arqueduto da Carioca. Foram construídos no século XVIII, entre os anos de 1725 e 1744. E o objetivo da obra era transportar a água da nascente do Rio Carioca até o Largo da Carioca, a fim de abastecer a população da cidade. Então, preste atenção, ó. O Arco da Lapa, ele foi feito com o objetivo de o quê? De transportar a água do rio, lá da nascente do Rio Carioca, até o lago. Então, preste atenção. Ele foi construído com uma função e vocês vão ver agora a outra função que ele exerce agora. Então, aqui, ó. Pedra e cal foram as matérias-primas mais usadas para reguer o arqueduto. Que, no caso, o arqueduto é o quê? É os Arcos da Lapa. Misturado ao óleo de baleia, produziam uma liga de concreto extremamente, eu engajei aqui. Então, voltando, ó, a pedra e cal foram as matérias-primas mais usadas para reerguer o arqueduto. Misturado com óleo de baleia, produziam uma liga de concreto extremamente resistente. Então, sublinham isso aí, porque isso aí está falando de os materiais necessários que eles usaram para a construção desse arqueduto. Então, foi a pedra e cal, né? Que foram as matérias mais usadas, e misturar o óleo de baleia. Então, sublinha aí até aqui, ó, resistente. Posso? Vou continuar. Esse composto era a principal base da construção civil da época, bastante utilizado por todo o país em obras de fortes, igrejas e outras edificações que precisavam ser robustas. Então, era um material que foi usado não somente no Arco da Lapa, mas também foi usado em quê? Nos fortes, né? Nas igrejas. Em 1896, olha o ano, ó, 1896, o Arqueduto da Carioca passou a ser utilizado como via para os bondes da cidade, o principal meio de acesso do centro ao bairro de Santa Teresa na época. E até hoje, essa rota é utilizada no transporte de turistas e dos próprios cariocas. Então, preste atenção. O Arco da Lapa, ele foi construído para levar, né, a água do rio para o quê? Para a nascente, né? Para o Largo da Carioca. Então, ó, o objetivo era transportar a água da nascente, né? Do Rio Carioca até o Lago da Carioca. Então, é transportar de um rio, da nascente, da onde nascia, até o lago. Porém, hoje, ele não faz mais essa atividade. Então, ele faz o que agora? Ele serve de quê?
ele passou a ser utilizado, sublinha isso aí, ó. Passou a ser utilizado como via para bondes na cidade, o principal meio de acesso do centro do bairro de Santa Teresa na época. Na época, em 1896. E hoje ele também ainda anda, na época de hoje. E até hoje essa rota é utilizada no transporte de turista e dos próprios cariocas, que é aqui, ó, nessa partezinha aqui em cima, ó, que é onde passava a água, passou agora, eles colocaram um trilho para poder passar o bonde. Entendeu? Entenderam isso? Então, voltando aqui em cima, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Então, o que dizemos que é uma paisagem rugosa, né? Então, é o que na geografia? É uma paisagem que apresenta o quê? Funções dos elementos da paisagem passa a ser diferente daquelas que as quais foram criados. Então, aqui o exemplo do Arco da Lapa, que ele foi criado para transportar água, e hoje ele é o quê? Transporte de turista, né? Que fizeram os trilhos, colocaram os trilhos e tem os bondes que fazem esse trajeto. Então, vamos lá para a página 228, que aqui já começam as atividades. Tá assim. Na situação de rugosidade espacial na sua cidade, será que existe? Sim ou não? Então, se sim, vocês vão citar um exemplo dessa rugosidade. É que uma coisa foi criada, foi feito para realizar uma determinada atividade e que hoje ela não está mais com aquela atividade, está sendo realizada outra atividade naquela paisagem ou naquela construção, né? Então, vamos lá. Na segunda questão está assim. Qual é a importância da valorização dos elementos passado para o nosso presente? Então, qual é a importância das coisas que foram construídas no passado para o dia de hoje, que no caso nosso presente? Então, você vai explicar qual é a importância. No número 26, é um joguinho de 7 erros. Você vai descobrir nas imagens abaixo 7 erros presentes na segunda paisagem. Então, você vai observar essa primeira paisagem aqui, e vai marcar um X aqui, ó, o que está de errado ou o que faltou, né? Porque aqui é o jogo dos 7 erros. Então, você vai ver o que tem na primeira, aqui, ó, que tem aqui na primeira, que não tem na segunda. Então, você vai marcar um X, tá? Passando para a próxima. Aí, aqui também é atividade sobre a rugosidade, tá? Observe as imagens de 3 lugares diferentes. A partir da leitura das paisagens representadas, faça a descrição do que você observa e aponta as possíveis características, hábitos de quem reside nessa localidade. Então, você vai me falar um pouquinho sobre essa paisagem, vai me falar um pouquinho sobre essa paisagem e vai me falar um pouquinho sobre essa paisagem. Então, o que é para você fazer? Você vai descrever o que você observa nela, tá? Então, você pode me dizer se ela é até mesmo uma paisagem rural, uma paisagem urbana e os elementos que nela compõem. Então, você vai identificar, vai escrever direitinho aí para mim, tá bom? Já no número 2 está assim. Como você descreveria a paisagem da cidade e o estilo de vida de seus moradores? Então, aqui você vai descrever
como você acha que é a paisagem da sua cidade, né? Como você acha não, como você vê na verdade, né? E o estilo de vida dos seus moradores. Então, o que que eles têm o costume de fazer? Então, é isso que você vai colocar ali, correto? Agora nós vamos para o... Você sabe o que são os sambaquis? De princípio, gente, ele fala assim, o que é isso, né? Sambaquis. Falou de rugosidade e agora está falando de sambaquis. Então, vamos ver o que é o sambaquis? Não esquecendo do lápis de cor, hein? Para sublinhar as partes importantes. Então, vamos lá. Sambaquis é muito mais do que um nome engraçado. E apesar de parecer algo natural, ou seja, criado pela natureza, na verdade, olha aí, ó, os sambaquis foram criados pelos nossos antepassados pré-históricos. Sublinha isso aqui. Os sambaquis, aqui ó, onde está a setinha. Os sambaquis foram criados pelos nossos antepassados pré-históricos. Sublinhou? Vou continuar. A palavra sambaquis tem origem tupi e é a mistura das palavras tamba, que quer dizer conchas, equi, amontoados, ou seja, nada mais são do que os amontoados de conchas, esqueletos de seres pré-históricos. Então, sublinha aí. O que vem a ser os sambaquis? Os sambaquis são, aqui ó, são do que um amontoado de conchas, esqueletos de seres pré-históricos. Então, essa montoeira aqui, ó, que você pensa até que seja pedra, seja conchinha, mas na verdade é mesmo as conchinhas e esqueletos de seres pré-históricos. Então, por isso que é chamado de sambaquis. Então, ó, continuando aqui, ó. Presta atenção. Nada mais são do que um amontoado de conchas, um monte, né? Um montinho de conchas, esqueleto de seres pré-históricos, ossos humanos e utensílios feitos de pedra ou ossos. Então, sublinha isso aqui também. Então, sublinho desde aqui, ó. São do que um amontoado de concha, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos e utensílios feitos de pedra ou ossos. Sublinharam? Posso dar continuidade? Então, podemos encontrar os sambaquis em vários lugares do mundo e no Brasil, em vários pontos do litoral brasileiro. Vários estudiosos estudam os sambaquis, mas não há ainda um consenso de como eles se formaram. Então, não sabe como é que eles se formaram. Sabe que eles existem, mas ainda não sabe como eles se formaram. Então, pode ser que seja uma forma de ritual do passado ou simplesmente um local de despejo. Mas o que se tem certeza é que o homem pré-histórico foi o responsável por sua formação e que, por isso, essa paisagem registra na nossa história mais antiga que deve ser preservada. Então, os sambaquis nada mais é do que um amontoado de conchas, esqueletos de seres pré-históricos, e ossos humanos e utensílios feitos de pedras e ossos. Então, isso que é um sambaquis, né? Porque às vezes a gente parece, se a gente vai num lago, então
numa parte da praia, assim, encontra esse tipo de terreno e a gente vê essas coisas, a gente acha que é simplesmente pedra e um montinho de conchas, e na verdade não é não. Ele é o quê? Coisas que foram construídas até pelos antepassados, como o próprio livro diz, né. E aqui, o que que vocês vão fazer? Nessa aqui é uma cruzadinha, onde vocês vão encontrar essas palavras que foram destacadas, né. Antepassado, Brasil, concha, esqueletos, história, litoral, paisagem, preservada, ritual, sambaquis, tupi e utensílio. Então, você vai procurar essas palavrinhas no caça-palavra, você pode estar circulando a palavra que você encontrar, ou você pode estar pintando a palavrinha que você encontrar, entendeu? Então, vamos lá, deixa eu ver se ainda tem atividade. E essa aqui é uma atividade lúdica, é o jogo da memória, né? Tem as paisagens, então você vai identificar uma com a outra, no caso, como ela era antes e como ela está no dia de hoje. Então, isso aqui é um joguinho, uma brincadeira para vocês, tá? Que no livro de vocês, eu não sei se ela está em folha separada, mas eu creio que sim. Então, você vai destacar a figura, você pode destacar a figura e brincar com o joguinho. Você pode até chamar o papai ou a mamãe para brincar com vocês, para poderem descobrir como a cidade era e como ela ficou, né? Ou como a paisagem era e como ela está no momento, tá bom? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, a tia está aí para estar ajudando, tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula.